Hoje o estudo é sobre um novo impulso astrológico, que é um livro estruturado para um estudo intuitivo. E ele nos fala de onde partem os impulsos, nos fala da consciência extrasistêmica e das fraternidades cósmicas. Consciências ou entidades ou grandes seres que estão além deste conjunto de corpos celestes. O livro nos diz que a maioria dos astros do sistema solar são invisíveis. O livro nos fala dos visíveis, mas diz que o nosso trabalho individual sobre os elementos que ali se encontram vão nos levando para os invisíveis. E esses nós vamos encontrando interiormente ou vão sendo informados pela hierarquia planetária. E o livro fala também das diferentes constelações, das influências que elas exercem e nos dá uma ideia não só a respeito da simetria do cosmos, mas também da sua assimetria. E como isto funciona, como isto se equilibra. Uma parte que fala sobre diálogos da vida nos dão os fatores que auxiliam na implantação do novo código genético. Porque nós só podemos estar mais próximos ao universo, compreendendo um pouco mais do que compreendemos, com o novo código genético. Com este código, provavelmente nós ficamos diante do universo material, quando podemos alcançá-lo pelos telescópios. Mas com o novo código genético, esta situação mudará, por causa da nossa maior atividade intuitiva. E nos diz que para nós estarmos preparados para receber o novo código genético, precisamos ter a consciência unida ao bem e não ao mal. Então a consciência deve estar unida ao bem e nós teríamos que evitar, sempre que possível, exprimir-nos por meio dos fogos fricativos, isto é, este tipo de relacionamento que existe aqui nos fogos da matéria, que nós chamamos de fogo fricativo. E com este fogo fricativo, nos nossos relacionamentos, não há possibilidade de desenvolvimento do novo código genético. Porque o novo código genético usa fogo solar. E o livro nos dá, então, todas essas noções. Os estudos que o livro apresenta, vocês vão ver que são feitos com base na intuição. Tanto assim que alguns estudos, alguns não conseguem acompanhar, porque estão esperando dados concretos, estão esperando instruções concretas. Mas o estudo está nos estimulando para intuitivamente nós chegarmos nos pontos que temos que chegar. E finalmente o livro termina com trechos de outros livros que nos ajudam a esclarecer todos esses temas. Porque como vocês já observaram, todos esses livros se completam. Tudo isto é um livro só. Não são 70 e tantos livros, isto é um livro só, que já estava todo arrumado nos outros planos e que nos coube apenas captá-lo e colocá-lo em palavras. Mas isto já estava tudo organizado. Ninguém é autor desses livros. Existe um grupo nos planos internos que possibilitou
a gravação de certos assuntos nos níveis sutis, e nós não fizemos mais do que colher e organizar isto em palavras. Porque a maioria desses assuntos não se prestam para palavras. A maioria desses assuntos não se prestam para a linguagem, para os idiomas. São assuntos que se recebe ou por imagens, ou se recebe por impulsos, não por coisas formais. Então, escrever certas coisas é realmente um trabalho de Hércules, porque por mais que se escreva bem, não se está expressando o que na realidade não é assim que se vê e não é assim que se conhece, mas é uma outra visão, uma outra aproximação. Então isso está disseminado pelos livros, mas neste está bastante claro. Bem, este livro nos diz especificamente que uma parte desta humanidade poderá ter a sua próxima morada ou a sua próxima manifestação em outros planetas. E esses planetas ou esses mundos que serão o destino de uma parte desta humanidade, tanto podem ser físicos como podem não ser físicos. Podem estar neste sistema solar ou em outro. Podem estar nesta galáxia ou em outra. De uma forma visível ou não visível. Aqueles que vão viver esta mudança, aqueles que vão passar por essa transição, podem começar a sintonizar com este destino. E é claro que livro nenhum poderá descrever este destino, mas poderá nos avisar que existe esse destino fora daqui e que nós teríamos que ir sintonizando com ele. E este é o trabalho de cada um, esta é a busca de cada um. À medida que nós vamos nos abrindo para este relacionamento, à medida que vamos fazendo um contato com estes mundos que nos esperam, que nos aguardam, ou que vamos fazendo um relacionamento com o cosmos, nós vamos percebendo isto tudo como uma energia sempre em movimento, uma energia que não para, mas vamos percebendo como energia. E nós temos que encontrar o meio de favorecer esta sintonia com esta energia. Então, o nosso trabalho hoje com a astrologia, o nosso trabalho com este universo, ou com este cosmos, é procurar sintonia. Sintonia. E nós vamos descobrindo com que. E vamos descobrindo a forma de ir aperfeiçoando isto. Esse livro trabalha para isto. Então, ele não tem utilidade alguma na nossa vida prática. E nós hoje temos uma mentalidade muito utilitarista. Queremos saber para que as coisas servem. E quando se diz que não serve para nada aqui, mas que é apenas um preparo com uma sintonia que nós temos que fazer com algo distante, que é o nosso destino, mas muito misterioso, então o livro se torna um pouco difícil. Não porque não se compreende o que ele diz, difícil porque quem é utilitarista não encontra razão para lê-lo. E na hora de fazer os estudos e na hora de fazer as cartas que têm utilidade, não para a personalidade, não sabe como, porque a finalidade do livro não é realmente esta. Então, nós teríamos que lembrar nisto tudo que a ajuda da hierarquia planetária e da hierarquia cósmica está sempre disponível para nós. Mesmo quando estamos diante de um assunto misterioso, mesmo que estejamos diante de algo
que não sabemos bem para que serve. E é aqui que entra a função da hierarquia, porque esta hierarquia nos fala ao coração, esta hierarquia nos fala à consciência e vai então nos estimulando a prosseguir, vai nos estimulando a continuar. E a partir dessa ajuda, nós vamos recebendo o novo código genético na consciência. Isto não é colocado no nosso corpo físico, isto não tem nada a ver com este código atual, e é na medida que nós vamos buscando esta sintonia com o mistério, com o desconhecido, com o nosso destino além de tudo que podemos compreender, é nesse ambiente dentro de nós, é nesse ambiente na nossa consciência que se introduz o novo código genético. E este novo código genético vai nos trazer a possibilidade de compreendermos e de fazermos todas as mudanças necessárias, mesmo que os nossos corpos materiais não possam comportá-las. Veja que coisa estranha, não é? Então nós temos corpos que nesta atual situação, nesse atual estado, esses corpos nossos não podem suportar certas mudanças, nem podem receber certas mudanças, não podem receber certos toques. E estas hierarquias fazem com que nós nos transformemos apesar dos nossos corpos. De forma que é um livro que nos libera muito, num certo sentido, da preocupação com os corpos. Porque todas as pessoas conscientes têm esses corpos como uma espécie de estorvo, não é? Como uma espécie de carga que carregam, se vamos ver de um certo ponto de vista. E de outro não, porque esses corpos são a possibilidade que nós temos de estar aqui, nesses planos, fazendo outros trabalhos, cumprindo outras tarefas, mas de um certo ponto de vista muito amplo, do ponto de vista desses impulsos superiores, esses corpos não os comportam. Então, essas hierarquias nos ajudam, fazem com que a nossa consciência receba isto, apesar de estar nestes corpos. Então, isto é uma mensagem que o livro traz, não? Porque, a uma certa altura, muitos se perguntam: como é que eu posso desenvolver certas coisas do jeito que eu sou, com os meus corpos, com o meu mental, com o meu astral e com o meu etérico físico? Você pode, porque isto foi resolvido. Isto foi resolvido neste mundo dos astros. E nós podemos sim fazer o que tivermos que fazer em nível de consciência, apesar dos corpos. Quando a consciência é tocada por esses motivos, então a dinâmica da vida muda. Nós vamos viver numa outra dinâmica. E se um toque destes, ou se um encontro da nossa consciência com as hierarquias, ou com esses trabalhos dos outros níveis, chega a ficar consciente, então nós ficamos conhecendo no nosso plano consciente alguns segredos, algumas coisas que normalmente não são reveladas. À medida que as vibrações das fraternidades cósmicas vão tocando a aura terrestre em maior grau, esta influência se torna mais real em nós e nós chegamos até a percebê-la. E nós chegamos a sentir uma influência muito básica, tanto do Sol quanto a influência lunar. Não esta influência que faz crescer as plantas, mas outros tipos de influência lunar. Nós sabemos que na Lua existem os corpos de seres e de entidades que trabalham na órbita da Terra e que não poderiam entrar com esses corpos aqui, por causa da densidade da Terra. Então, isto fica lá,
aguardando o final desta tarefa aqui. Então a Lua é um repositório de muitas energias que não são exatamente da Lua, mas são desses visitantes, não, que estão a serviço na Terra. Então por isso que o livro chama atenção para o nosso relacionamento com o Sol e o nosso relacionamento com a Lua. Isto é algo que está nas entrelinhas e que não está explícito no livro. Todos esses livros têm algo nas linhas, tem algo nas entrelinhas que não está escrito, e tem o principal que não está nem nas linhas e nem nas entrelinhas. Está lá de onde o livro veio. E aqui nós vamos aprendendo, através do uso desse material, vamos aprendendo a entrar em contato com estas coisas. Por isso que nós sugerimos que a gente cuide dos horários de sono, que a gente cuide do próprio alinhamento, porque esses contatos são feitos no mundo intuitivo e podem descer, podem ficar impressos no nosso consciente ou na nossa mente a qualquer momento. Isto não tem hora marcada. De forma que um contato deste que ficou gravado nos planos internos, ele pode descer e tocar a nossa mente, mesmo enquanto estamos falando outras coisas, mesmo que estejamos ocupados com outras coisas. Não é preciso fazer uma concentração, uma meditação para ter isto gravado. Isto não é assim nesta nova etapa. Isto está gravado nos outros planos, com muito mais facilidade do que era gravado até hoje. E você precisa estar numa disposição para sintonizar com esses planos superiores, que é para a qualquer momento, seja o que for que você esteja fazendo, até no meio de uma ação, isto desce, se imprime na sua mente e você fica sabendo. Então é preciso um alinhamento contínuo, não um alinhamento de você ficar mudo e estático e com o corpo ereto, não é disto que se está falando. Se está falando da consciência, se está falando da nossa intenção permanentemente coligada com estas coisas. E o resto não tem a menor importância para efeito deste assunto. Então nós vivemos uma fase da nossa existência humana em que os mistérios e os poderes do espaço sideral começam a se revelar, começam a se mostrar para nós. E estas vibrações disponíveis no zodíaco ou além do zodíaco, isto pode ser já captado, isto pode ser já tocado. Não pela humanidade como um todo, porque a humanidade está muito distraída, muito dispersa, a humanidade não está nem coligada com esses fatos maiores, mas indivíduos ou grupos que se dispõem a conhecer a verdade, não? Porque a verdade é esta. Não são estas coisas que a gente diz e conhece aqui na Terra. A verdade está muito mais ampla, a verdade é muito mais ampla. Está muito além também do círculo zodiacal, não é? Por isso é que se diz novo impulso astrológico, porque isso está muito além de tudo isto. Isto não é material. O que chegou até agora ao conhecimento humano da humanidade da superfície foram graças à influência da hierarquia, porque a humanidade, com o material que ela é feita e com o cérebro que tem, ela não poderia captar o que foi captado. Só que ela captou inconscientemente, sem saber de onde vinha e por que meios, e neste novo impulso nós podemos saber de onde vem e como vem. Isto é um desenvolvimento nosso, isto é o nosso novo relacionamento com tudo isto que está aí. Cada vez que a consciência se volta para temas como este, a consciência se aprofunda e se amplia à medida que aprende
A consciência vai tomando conhecimento e aí vai crescendo. E assim ela vai se firmando, se relacionando com energias mais sutis, com mundos mais sutis e até com irmãos nossos humanos em condição mais sutil. Tudo isto a consciência hoje está ficando apta a realizar. O Sol, este regedor do nosso sistema, deste ponto de vista, o verdadeiro trabalho que ele fez até hoje conosco foi não deixar que o fogo apagasse nas nossas partículas terrestres. Porque nós somos formados também de partículas terrestres. E o Sol, como o nosso regedor, ele não deixou que o fogo se apagasse dentro destas partículas. Então nós devemos realmente a vida ao Sol. Todas as nossas partículas, sejam elas materiais ou sutis, devem a vida ao Sol. Por isso é que o livro destaca muito o Sol, porque o Sol foi e está sendo o nosso Salvador. E para que a energia cósmica se instale e crie prolongamentos e pontos de fixação na Terra, é preciso que haja uma mudança vibratória em toda a vida da Terra. O planeta não vai poder continuar como está, de forma que ele vai ter que incluir, ele vai ter que ancorar uma energia cósmica que tem ficado um pouco na periferia, ou que tem sido filtrada por várias hierarquias, mas ele não conseguiu jamais captar diretamente esta energia. E hoje, os que vão continuar fazendo parte deste planeta teriam que assumir este novo estado vibratório. Com a nossa vibração atual, com o nosso sistema atual de estar na vida, isto é incompatível com o novo estado. Isto não comporta a nova vibração deste novo ciclo do planeta. Então, a hierarquia espiritual do planeta, as civilizações internas do planeta, mesmo as civilizações mais avançadas que esta da superfície, não? Tudo isso está passando por ajustes. Não somos só nós na superfície que estamos passando por ajustes. Só que os ajustes aqui na superfície subentendem crises. Os ajustes aqui subentendem até cataclismos, né? Subentendem mudanças, transformações, às vezes violentas, porque a consciência aqui na superfície é muito resistente. Então, isto implica até em fatos que nestas linguagens se chamam de catastróficos, mas que são profundamente importantes, porque são aqueles que realmente mudam, transformam esta realidade daqui. As civilizações intraterrenas, as civilizações suprafísicas deste mesmo planeta, desta mesma Terra, não vão passar por esses ajustes da forma como nós estamos passando. Porque eles já transcenderam certas crises, não? Eles já estão num outro grau, num outro nível de purificação. Bem, do ponto de vista astrológico, do ponto de vista de todos estes astros, de todos estes seres, estes planetas, estas estrelas, estas constelações e tantos outros que são invisíveis e que nós não sabemos nem onde estão, nós temos etapas, temos níveis de relacionamento com eles. O nível de relacionamento que nós conhecemos, que aconteceu até agora, é nós sermos desenvolvidos, manifestados, às vezes até sustentados por eles. E isso vocês veem através da astrologia material, dessa astrologia materialista. Ali vocês veem o quanto nós somos sustentados,
o quanto nós fomos até criados, como nós somos obras de tudo isto. Então, esta etapa do nosso relacionamento nós conhecemos. Aqui estamos, cada um está encarnado em um signo, cada um sente, percebe a energia desse signo em si. Então, este nível de relacionamento, este grau de relacionamento, nós chegamos a conhecer e a viver. Existe um outro grau, que é aquele no qual nós teríamos que entrar agora, que é o de colaborar com isto tudo. Porque nós não colaboramos. Mesmo quando nós conhecemos a nossa situação, nós não harmonizamos com isto. E nós desenvolvemos até coisas contrárias àquilo que nos foi dado, àquilo que nos foi doado. Então, nós temos um temperamento, temos um raio, temos uma série de conhecimentos, temos os signos dos zodíacos, temos os planetas, temos as estrelas, tudo isto nos formando, tudo isto nos ajudando, nos desenvolvendo. E agora nós teríamos que começar a colaborar, porque estamos chegando num nível de maior consciência. Com o novo código genético, nós já estaremos muito mais próximos, conscientemente, de todas estas coisas. Então, a nossa intenção de colaborar com isto, a nossa intenção de colaborar com os signos, de colaborar com o zodíaco, a nossa intenção de colaborar com todo esse mistério, com tudo isto é fundamental. Porque nesta etapa do desenvolvimento nosso e da Terra, é na intenção de colaborar que está o sinal para que a gente tenha mais luz e para que a gente tenha mais conhecimento. E depois tem uma outra etapa, depois desta que vamos iniciar agora, que é de colaborar com isto, que é de viver consciente e colaborando com todo este jogo cósmico, não? Não ficando aqui passivamente levado de ciclo em ciclo, de encarnação em encarnação, sem saber sequer o que está se passando. Então agora começa uma colaboração com isto. Nós vamos começar a perceber, na ordem evolutiva do nosso processo, vamos ter condições de perceber qual é o nosso papel, com o que estamos colaborando. Muda completamente o quadro da nossa vida. Muda completamente a nossa consciência de estar vivo. Porque eu realmente não sei o que as pessoas pensam, para que elas estão vivas. Eu não sei, nunca perguntei isso para ninguém, mas posso imaginar os motivos delas para estarem vivos. Então, quando nós tivermos este motivo não de estar nesses planos de vida para colaborar com algo maior, aí nós vamos nos sentir mais inseridos, nós vamos nos sentir mais reunidos ao todo, reunidos a Deus, como tantos procuram. Agora, existe uma outra etapa que vivem os nossos irmãos em planetas e mundos mais avançados, mundos supraconscientes, que é aquela etapa na qual o ser interior, se libera de todas estas influências. Esta é uma outra etapa. Porque nós estamos nesta transição de sermos criados para sermos colaboradores. Outros irmãos nossos, outros seres, outras consciências que estão em contato conosco, nos instruindo, essas consciências já estão liberadas dessas influências. Então há consciências que desenvolvem a evolução, há consciências com as quais o sistema solar está em contato e, portanto, a Terra está em contato, que já estão libertas destas influências todas. Isto para nós é um mistério, porque se existe todo um universo, se tudo isto influi, como podem ter consciências liberadas disso? O que são essas consciências? São aquilo que um dia seremos,
aquilo que todos nós seremos. A nossa consciência interior faz estes contatos. Isto não é com a mente, porque com a mente nós vamos captar coisas que estão aí no espaço e que nós não sabemos bem o que é nem de que se trata, porque a mente não tem este conhecimento. Ela capta, mas não sabe o que é, não sabe do que se trata. A nossa consciência interior sabe. Então a nossa consciência interior já está a par de tudo isto e a nossa consciência interior já está desenvolvendo esta colaboração. E nós teremos então a garantia de que transcenderemos todos os nossos limites corporais, porque isto é um trabalho na consciência, isto é uma vida da consciência, isto não tem nada a ver com os nossos corpos, assim como eles são, assim como eles se encontram, e claro que o quanto eles puderem captar algo disto, tanto melhor para as partículas, melhor para as células, não? Melhor para a vida desses corpos, enfim, melhor para tudo. Mas isto tudo é com a consciência. Isto não depende do corpo no qual você está. O seu corpo pode captar ou não, a sua mente pode entender ou não, a sua personalidade pode aceitar ou não, mas nada disto faz com que isto não aconteça. Bom, então, todos estes conceitos astrológicos, de zodíaco, de cosmos, todos esses conceitos são muito relativos e dependem daquilo com que nós já sintonizamos. Se nós já sintonizamos com a luz, isto vai ficando claro, gradualmente. Agora, se nós sintonizamos com as trevas, isto é, se nós nos limitamos às leis materiais, então quase nada disso chega a emergir no nosso ser ou na nossa consciência. Tudo isto, que é muito misterioso, todo este cosmos, não todo este conjunto de infinitos universos em todos os planos, isto tem algo que se chama magnetismo, que não é o magnetismo material, esse magnetismo que nós conhecemos e que o nosso corpo tem, não é esse magnetismo, mas o magnetismo cósmico. Esse magnetismo cósmico é isto que nos atrai para estas coisas. Então, o intelecto pode nunca ter ouvido falar disto, o ser pode nunca ter tido curiosidade para isto. Todas as nossas vidas podem ter sido vividas de forma que cheguemos a bem outros interesses, mas isto é uma questão de magnetismo cósmico. E este magnetismo começa a nos atrair, e estas coisas, por magnetismo, começam a acontecer. Então nós podemos buscar a qualidade da nossa vida, podemos buscar o nível da nossa criatividade nestas coisas, porque estamos sendo atraídos. E o magnetismo do cosmos vai ligando tudo isto. O magnetismo do cosmos vai fazendo isto tudo possível. A astrologia que nós conhecemos, e principalmente a nova astrologia, que ainda não surgiu e nem há quem pudesse lidar com ela, assim como existem os astrólogos para esta antiga. Então, a astrologia é construída segundo esse magnetismo. Como este magnetismo estiver trabalhando em nós ou em qualquer lugar, aí a astrologia é construída. Aí tudo toma valor. E nós percebemos então um valor nisso, segundo a atração que está nos chamando. Então isto é bem impessoal. Isto é impessoal em todos os níveis que se possa conceber.
como se tudo acontecesse, como se a nossa vida pudesse existir por causa deste magnetismo, por causa deste cosmos magnético. Veja que a nossa consciência pode chegar a coisas bem sutis. Nossa consciência já pode estar diante de fatos bem diferentes, não? Daqueles fatos e daqueles interesses da consciência humana normal. Veja, este magnetismo é muito visível para nós todos quando alguém desencarna. Nós sabemos muitas causas por que desencarnamos, não é? São centenas de explicações do que é a desencarnação. Mas realmente nós desencarnamos pela atração deste magnetismo. Esse magnetismo nos atrai de tal maneira que nós mudamos de plano. Nós não mudamos de plano por movimento nosso. O que sabemos nós dos planos? Nós não fazemos nada por nós. Este magnetismo cósmico faz tudo. É este magnetismo o autor de tudo. Vocês podem trocar esta palavra magnetismo por outra qualquer que existe em filosofia, existe em teologia, mas se está usando o magnetismo para nós nos sentirmos atraídos, para nós valorizarmos esta atração, para nós valorizarmos este chamado. E este chamado é a vida inteira. Nós estamos sendo atraídos, nós estamos sendo magneticamente atraídos a vida inteira, a vida toda, todos os momentos. E finalmente, no final da encarnação, este magnetismo nos puxa inteiro para fora do corpo. E este magnetismo vai nos retirando dos outros corpos também. Porque esse magnetismo vai fazendo com que a nossa essência seja cada vez mais absorvida naquilo que é o cosmos. E cada final de encarnação, ou cada experiência nossa de sair de um corpo, depois de sair do corpo astral, de sair depois do corpo mental e assim por diante, isto são experiências materiais desta atração, de nós estarmos nesta atração. E se nós nos entregamos a esta atração magnética, se nós relaxamos e nos deixamos levar, isto nos leva para o coração do cosmos no final da nossa evolução. Isto vai nos atraindo magneticamente até nós entrarmos, não é, neste coração. Se nós sintonizarmos com isto, nós vamos percebendo as influências que isto está tendo sobre nós, no sentido de ser formada a raça futura, no sentido de nós transmigrarmos, de nós nos transformarmos na raça futura. Nós estamos sendo atraídos para um outro modelo de raça. Nós estamos sendo atraídos para um outro protótipo. Nós estamos sendo atraídos para uma raça mais avançada, para uma raça mais evoluída, para uma raça menos material e uma raça de consciência mais universal. Este magnetismo está nos puxando para lá. Então, trata-se de, nesta altura, trata-se de, neste momento, nós estarmos realmente unidos com isto, de estarmos realmente muito unidos, de estarmos realmente muito conscientes de que estamos sendo atraídos, independentemente do que somos, porque todas as partículas estão sendo atraídas. Agora, nós, como partículas inteligentes, como partículas nas quais o Sol conservou o fogo da vida, que já era para ter se apagado, mas que ele manteve este fogo da vida, então, estas partículas teriam que se coligar um pouco mais com este chamado. Isto teria que se coligar um pouco mais com isto que nos chama, com isto que nos atrai, ou com esta atração em si. Atualmente, a grande parte desta atração nós não percebemos. Nós precisamos estar fazendo um certo esforço, temos que ter um certo empenho para percebermos esta atração,
para começarmos a sentir mais conscientemente esta atração. E isto vai mudar completamente a nossa forma de perceber a nós mesmos. Mudar completamente. Esta forma que nós temos de nos perceber, isto é uma forma terrestre, isto é uma forma de quem não percebeu ainda nem o princípio deste magnetismo. Então, nós teríamos que estar sintonizados com essas realidades, teríamos que estar, a propósito desse zodíaco visível, que é uma porta, não, para nós conhecermos tudo isso, nós estarmos um pouco mais atentos àquilo que nos chama. Aquilo que nos chama em um plano muito elevado, em um nível muito elevado. Tenham ou não os nossos corpos condições de ser chamado, de compreender. Isto não é com os corpos, isto é com a consciência. Isto é um trabalho na consciência. Então, isto está muito mais claro na alma do que na nossa mente, e isso está, obviamente, claríssimo na mônada, claríssimo no espírito. Mas a mente, a personalidade, o ego, esta consciência humana mortal, não? Isto está incluído nisto, porque tudo isto também são partículas. E dentro deste amor-sabedoria, dentro deste raio, que no sistema solar é o regente, dentro deste amor-sabedoria, nós podemos sim participar conscientemente disto tudo. Mas o passo não é só ser obra disto. O passo é colaborar com isto. O passo é ser co-criador com isto que nos cria permanentemente a cada momento. É nós estarmos conscientes de que temos que criar com isto, de que temos que estar unidos a isto para estar vivendo com isto, para estarmos operando com isto. Então este livro tem uma energia que nos leva a uma mudança de ponto. Se nós tivermos uma consciência geral desta nossa posição. Não posição no espaço, nem no céu, nem num planeta, não posição material. Da nossa atual posição de sairmos de criados, de sairmos de coisas criadas para coisas que vão criar junto, para coisas que vão colaborar com isto tudo que está aí ou ali, ou que não está em lugar nenhum, porque nós sabemos que tempo, espaço, lugares, tudo isso são coisas pequenas da mente humana, então não se pode dizer que tudo isso esteja aí, não é? Tudo isso está, ou melhor, tudo isso e mais nada.